Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. É aquele momento especial da nossa espiritualização. Deixarmos o mundo lá fora e pensarmos agora aqui em Deus, lá no alto, lá no céu. Liturgia de 11 de novembro de 2020, quarta-feira, dia de São Martinho de Tours, bispo. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o prefácio comum dos pastores e o ofício da memória. Antífona da entrada. Farei surgir um sacerdote fiel, que agirá segundo meu coração e minha vontade, diz o Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 15. Oração do dia. Ó Deus, que fostes glorificado pela vida e a morte do bispo São Martinho, renovai em nossos corações as maravilhas da vossa graça, de modo que nem a morte nem a vida nos possam separar do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, assim seja. Primeira leitura, leitura da carta de São Paulo a Tito, capítulo 3, versículos do 1º ao 7º. Caríssimo, admoesta a todos que vivam submissos aos príncipes e às autoridades, que lhes obedeçam e estejam prontos para qualquer boa obra. Não injuriem a ninguém, sejam pacíficos, afáveis e deem provas de mansidão para com todos os homens. Porque nós outrora éramos insensatos, rebeldes, extraviados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo na maldade e na inveja, dignos de ódio e odiando uns aos outros. Mas um dia manifestou-se a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor pelos homens. Ele salvou-nos, não por causa dos atos de justiça que tivéssemos praticado, mas por sua misericórdia, quando renascemos e fomos renovados no batismo pelo Espírito Santo que ele derramou abundantemente sobre nós por meio de nosso Salvador Jesus Cristo. Justificados assim pela sua graça, nos tornamos, na esperança, herdeiros da vida eterna. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, o Salmo 23, versículos do 1º ao 6º, refrão é o primeiro. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ele me guia no caminho mais seguro pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis-me a cabeça e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Repitamos: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia.
Aleluia, 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 aleluia. Em tudo dais graças, em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus para convosco, em Cristo o Senhor. Pois esta é a vontade de Deus para convosco, em Cristo o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 17, versículos do 11 ao 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram a seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós? Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada, é uma exegese, uma espécie de reflexão do Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Era um samaritano, Lucas 17, versículos do 11 ao 19. Exatamente no Evangelho de São Lucas, que escreveu para um público de cristãos provenientes do paganismo, a figura do estrangeiro sempre merece o maior destaque. Em contraste com a dureza de coração do povo escolhido, sobram elogios de Jesus para a fé cega do centurião romano, Lucas capítulo 7, versículo 9, a gratidão do leproso samaritano, Lucas 17, versículo 18, e o ato de fé do outro oficial romano aos pés da cruz, Lucas 23, versículo 47, ao lado da confiança inabalável da Ciro-Fenícia, Mateus 15, versículo 28. E Jesus não contém sua admiração. Não vi fé igual em Israel. Ou seja, era de esperar que no meio do povo da aliança a manifestação de fé fosse maior, mais fácil, mais visível, mas não era. Desta vez temos 10 leprosos, 9 judeus e um samaritano. Aos olhos dos judeus, o samaritano era inimigo, herético, idólatra, bastardo, impuro, conforme está em Eclesiástico, capítulo 50, versículos de 27 a 28. Os dois grupos eram simplesmente incomunicáveis. Verifique em João, capítulo 4, versículo 9. Naturalmente, a desgraça comum, a lepra que os atingira, tinha colocado os 10 no mesmo nível, superadas as divergências religiosas e sociais. Daí estarem juntos naquelas fronteiras entre Judéia e Samaria. Assim, todos os 10 clamam a passagem de Jesus, pedindo cura e compaixão. Jesus prontamente os remete aos sacerdotes do templo, que tinham o encargo de examinar o ex-leproso e dar-lhe o atestado de saúde,
conforme Levítico, capítulo 12, versículo 13. Ou capítulos 12 e 13. Obedecendo a esta ordem, o que supõe um ato de fé, eles se põem a caminho para Jerusalém. Ainda na entrada, ou melhor, na estrada, os 10 se veem curados, enquanto os 9 judeus seguem adiante em busca do tão desejado atestado de saúde. O estrangeiro, o samaritano, volta-se para Jesus com a intenção de dar graças pela cura recebida. O evangelho não chega a dizer que os 9 judeus são mal agradecidos, mas é claro que para eles a declaração de pureza sanitária vinha em primeiro lugar. Também em nossa vida, nós corremos o risco de deixar a ação de graças em último plano, enquanto procuramos sempre a Deus em busca de vantagens pessoais, paz interior, cura física, progresso material, sucesso no vestibular, melhores salários. Ora, o Senhor tem coisas melhores para nos dar, a começar por seu próprio Espírito, que nos convence da filiação divina e nos leva a chamar a Deus de Pai. Deus tem para nós dons de eternidade, que não passam com o tempo, não acabam roídos pela inflação, nem corroídos pelo tempo. Que vale mais para nós, a gratidão ou o atestado de saúde? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Fora de vós, Senhor, não há felicidade para mim. Salmo 16, versículo 2. Vamos agora ao Santo do Dia, um texto do padre Evaldo César de Souza. Ele escreve para o site a12.com. Eu quero falar para vocês que os meus textos e vídeos na internet podem ser utilizados à vontade. Foi Jesus quem mandou: ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. Nós estamos aqui querendo salvar almas. Quanto mais irmãos nossos conseguirmos salvar, melhor. Queremos que todos se salvem. Então, utilizem à vontade na evangelização. Vamos evangelizar o mundo. Vamos salvar mais almas, mais irmãos. Você encontra os meus posts, meus vídeos, meus textos, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel e eventualmente no Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. 11 de novembro é dia de São Martinho de Tours. Martinho nasceu na Hungria por volta do ano 316 e pertencia a uma família pagã. Seu pai era comandante do exército romano. Por curiosidade, começou a frequentar uma igreja cristã. Para evitar a conversão do filho, o pai o alistou no exército, mas foi inútil. Martinho já tinha escolhido Jesus para tornar-se um homem santo. Foi nessa época que ocorreu o famoso episódio do manto. Diz a história que, diante de um mendigo que passava frio, Martinho de Tours se comoveu e repartiu com ele o seu manto. Na mesma noite, Martinho teve um sonho no qual Jesus apareceu a ele vestido com um manto doado. Foi o sinal para a conversão do jovem. Fez-se batizar com 22 anos e tornou-se monge e discípulo de Santo Hilário. Mais tarde, em 360, Martinho fundou uma comunidade de monges, mas logo eram tantos jovens religiosos que buscavam sua orientação que Martinho construiu o primeiro mosteiro da França. Martinho liderou então a conversão de muitos e muitos habitantes da região rural. Com seus monges, ele visitava as aldeias pagãs, pregava o evangelho, derrubava templos e ídolos e construía igrejas. Onde encontrava resistência, fundava um mosteiro, operando muitos prodígios em benefício dos pobres e doentes, que tanto amparava. Quando ficou vaga a diocese de Tours, em 371, o povo o aclamou para ser o bispo.
Martinho aceitou, apesar de resistir no início, mas não abandonou sua peregrinação apostólica, visitava todas as paróquias, zelava pelo culto e não desistiu de converter pagãos e exercer exemplarmente a caridade. Exerceu o bispado por 25 anos, vindo a falecer em novembro de 397. Reflexão. Martinho de Tours despertou para a fé quando ainda menino, e depois, mesmo soldado da cavalaria do exército romano, jamais abandonou os ensinamentos de Cristo. A sua vida foi uma verdadeira luta em favor do cristianismo. Existem 4.000 igrejas dedicadas a ele na França, e o seu nome é dado a milhares de localidades, povoados e vilas. Senhor, se o vosso povo precisa de mim, não vou fugir do trabalho. Seja feita a vossa vontade, dizia Martinho, bispo de Tours, aos 81 anos de idade. Oração, rezemos. Ó Deus, que aos vossos pastores associastes São Martinho de Tours, animado de ardente caridade, da fé que vence o mundo, dai-nos por sua intercessão perseverar na caridade e na fé para participarmos da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, traduzindo para o português, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá, acredite, creia. E do aramaico eu clamo, Maranata, como dizem os protestantes, com a tônica na penúltima sílaba, ou Maranatá, como dizem os católicos, com a tônica na última sílaba. O significado é o mesmo. Todos nós somos cristãos e clamamos por Jesus. Vinde, Senhor Jesus, vem, Jesus, um dia ele vai voltar. Vai voltar e vai nos julgar. Arrependamo-nos dos nossos pecados diariamente. Acreditemos que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pratiquemos a fé, a esperança e o amor. E o sofrimento de agora, a turbulência de agora, nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. No julgamento de Jesus, nós passaremos a ter o corpo glorificado. Viveremos como anjos, junto com Maria Santíssima, São José, Santa Madre Teresa de Calcutá, Santa Madre Paulina, Santa Irmã Dulce, São Paulo, São Pedro, São João. Que bom! São João Paulo II. Viveremos na atemporalidade. Não haverá mais tempo. Não haverá mais espaço. Será tudo de uma forma inefável. Não há como expressarmos esta situação em palavras humanas. Wonderful. Shalom. A paz. São Martinho de Tours, rogai por nós.